Alô, alô, boa noite. Se tiver alguém aí, por favor, me diga se está saindo som ou não. Diga aí, Nayara, Camila, tem som ou não tem? Agora foi? Oh, aleluia! Então, gente, vamos lá. Tivemos um problema técnico, mas já deu tudo certo, né? Então, voltando aqui um pouquinho que eu estava falando em relação à live, né? Hoje eu resolvi falar um pouquinho sobre os 5 elementos, que para mim é uma teoria, é a teoria da medicina chinesa, né? Que mais nos ajuda em relação aos tratamentos, né? Nos dá base para fazermos os tratamentos de acupuntura, né? Em si, acupuntura ou auriculoterapia, enfim. Né? Para mim, a base da medicina chinesa, já fiz várias postagens aqui falando e ressaltando a importância, né, de sabermos e entendermos a base que envolve a medicina chinesa. E para mim, a principal base da medicina chinesa é aquela que envolve os 5 elementos e a teoria do Yin e do Yang. Para mim, são essas duas teorias que embasam todos os nossos tratamentos, que dá fundamento em todos os nossos tratamentos. E quando a gente traz essa teoria para a prática, né, quando a gente vai ali para a prática clínica e tudo mais, quando a gente leva essa teoria para a prática, fica mais fácil a gente trabalhar com o nosso paciente, né? Boa noite, gente. Boa noite, Rosa. Vamos chegando aí, se acomodando. Porque esse é um assunto bem extenso, sim, e eu gosto muito de falar sobre a base da medicina chinesa, porque eu acho que realmente nos dá fundamentos, né, pra gente trabalhar o nosso paciente como um todo. E para começar a nossa aula, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o Yin e o Yang, né, que muitas pessoas, né, que não têm conhecimento sobre a medicina chinesa encaram o Yin e o Yang como energias das trevas, energias malévolas, mas não tem nada a ver. Tanto o Yin e o Yang quanto os 5 elementos é uma representação didática da natureza, né? Os chineses, eles observaram a natureza e trouxeram essas características para o corpo humano, né? Então, teve uma análise, uma comparação. Como eles fizeram isso, eu não sei. Para mim, são pessoas muito sábias, porque assim, hoje tem alguns artigos, algumas matérias que trazem conhecimentos já antigos da medicina chinesa, como questões que foram descobertas, né, atualmente. Mas a medicina chinesa já se fala muito sobre algumas questões que hoje está em alta, e tanto é que temos a acupuntura, as técnicas no geral sendo muito conhecidas e muito assim divulgadas, principalmente pelos resultados que elas proporcionam. E para você como terapeuta, para você ter um resultado com a acupuntura, você precisa ter um embasamento teórico, né? Você precisa ir lá nos clássicos aqui, ó, esses clássicos aqui, ó. Você precisa ir lá nos clássicos e buscar mesmo as referências que já vem da literatura para nos embasarmos e fazermos um bom tratamento. Então, partindo desse princípio, quando a gente fala de Yin e Yang, a gente fala exclusivamente de energias interdependentes, uma depende da outra para existir, são energias opostas que se complementam. Como eu disse, uma depende da outra para existir, certo? Então, quando a gente fala de energia Yin, eu gostaria que vocês gravassem na cabeça de vocês, assim, memorizassem algumas poucas características das energias Yin e Yang que vão ajudar vocês no tratamento mesmo com a acupuntura. Quando a gente fala de energia Yin, nós estamos falando de estrutura. Yin é o que você pode tocar, o que você pode apalpar. O nosso corpo físico aqui, que você apalpa, é de característica Yin. Então, a energia Yin corresponde à estrutura. O que for relacionado à estrutura no nosso corpo que você pode apalpar tem relação com a energia Yin. A energia Yin tem característica fria.
Então, se você tem algum padrão relacionado ao frio, seja excesso ou deficiência de frio, nós estamos nos referindo à energia Yin. Boa noite, Carla. Fica gravado aqui no YouTube por 24 horas, Rosa, e depois eu disponibilizo no YouTube, tá bom? Então, voltando, a energia Yin tem essa característica de estrutura. Estrutura, grave isso. Yin corresponde à estrutura. Agora vem as outras características, que é introversão, a pessoa mais quieta, mais calada, tem como características principais a energia Yin. Então, é a introversão, é o clima frio, a noite, são características da energia Yin. E a energia Yang? É o contrário. A energia Yang fornece atividade. A energia Yang tem relação com o funcionamento. Então, se a energia Yin fornece estrutura, a energia Yang fornece função. Por isso que um depende do outro. Não adianta você ter uma estrutura que não tem uma função bem desempenhada. Então, você precisa da energia Yin em pleno funcionamento e da energia Yang em pleno funcionamento. Então, quando nós falamos de energia Yang, estamos falando de função, atividade, movimento, expansão. Aquela pessoa que é muito ativa, faz muito, pensa muito, ou não pensa antes de falar, fala demais. Então, nós temos essas duas características. A energia Yang é o dia, é o calor, é o movimento, é a atividade. Então, são energias opostas que se complementam. E como a gente aplica isso no nosso tratamento? Por exemplo, se você tem um paciente que ele tem um desequilíbrio do fígado, você olha lá, a língua do seu paciente, ela está denteada nas laterais. Se ela está denteada nas laterais, eu tenho uma alteração da forma. Se eu tenho uma alteração da forma, eu tenho uma deficiência de energia Yin do fígado, entende? Agora, se eu tenho, por exemplo, uma língua úmida na lateral, a língua úmida na lateral indica que o fígado não está conseguindo fazer com que aquela umidade seja processada. Ela está sendo acumulada no fígado. Então, nós temos uma deficiência da energia Yang, por exemplo. O Yang, ele é responsável por fazer o movimento e a atividade daquele órgão. Então, quando você tem um problema relacionado à estrutura física do órgão, você tem um desequilíbrio na energia Yin. Se você tem um problema relacionado na função daquele órgão, você tem um problema na energia Yang. Como? Trazendo aqui um exemplo para vocês, por exemplo, eu tenho um paciente que tem... como chama, gente? Incontinência urinária. Meu paciente tem incontinência urinária. Significa que a bexiga não consegue reter, não consegue segurar bem a urina e eliminar quando você tem a vontade de ir ao banheiro. Ela vem e já é eliminada, certo? Isso nós estamos falando de um problema relacionado à função da bexiga. Olá, Rodrigo, boa noite. Pois é, Kelly, sempre temos características yin e yang e sempre uma predomina. Então, quando falamos de incontinência urinária, estamos falando de uma bexiga que não consegue segurar a urina. Então, nós temos um problema na função da bexiga. Agora, quando a gente fala, por exemplo, de uma queda de bexiga, estamos falando de estrutura, certo? Deu para diferenciar esses dois aspectos? Estrutura, Yang, função daquela estrutura, tá bom? Boa noite, Mariluce, seja bem-vinda. Então, o que eu gosto de diferenciar no Yin e no Yang, basicamente, são essas questões. Yin, quando falamos de energia Yin, estamos nos referindo ao órgão físico. E energia Yang, estamos nos referindo às vísceras normalmente, diferenciando órgão e víscera. Tá bom? Então, essas são as características principais do Yin e do Yang. Ah, mas o Yin sei lá, outras características assim mais específicas
que aqui agora eu não queria que vocês pensassem nisso, eu queria que vocês pensassem apenas nessas características principais, tá? Porque se você pensa que Yin é introversão, Yang é extroversão, você consegue colocar esses opostos, você consegue aplicar em qualquer questão, numa parede, numa janela, enfim, qualquer questão você pode caracterizar o Yin e o Yang, certo? Agora, nós temos os 5 elementos. Então, quando a mulher queixa que não consegue segurar a urina, ela está com a deficiência de Yang da bexiga. Provavelmente sim, Rosa, tá? Então, se ela está com a deficiência de Yang da bexiga, olha como ficou fácil. Ela não consegue segurar a urina. Se ela não consegue segurar a urina, o Yang... o Yang, ele não está em sua plena função, porque ele pega e vai embora, a urina ela não retém ali, a energia Yang não consegue segurar a urina ali, porque a sua função está em desequilíbrio. Aí você precisa buscar um ponto que trabalhe a energia Yang da bexiga. Olha, aí você já tem um ponto de acupuntura e aos poucos você vai montando um protocolo. Tá bom? E assim eu quero que vocês pensem, e também agora vamos entrar na questão dos 5 elementos. Quando a gente pensa em 5 elementos, são muitas características, né, que nós devemos pensar, né, porque é um órgão, é uma víscera, é um tecido nutrido, são muitas características. Eu aconselho vocês fazerem o seguinte: pegue um caderno, faça uma tabelinha. Acho que praticamente todos os acupunturistas devem ter uma tabelinha assim dos 5 elementos, né? Mas se você não tem, faça. Pegue uma tabelinha, faça uma tabelinha, coloque cada elemento. Por exemplo, elemento fogo, madeira, metal, água e terra. Aí vamos lá. Elemento fogo. Qual órgão e víscera você tem? Qual tecido nutrido? Quais os sinais e sintomas que esses, para mim, são os principais? Vamos lá, por partes. 5 elementos é uma representação didática dos elementos da natureza e como a natureza se comporta, né? E a partir de como a natureza se comporta, isso traz para o temperamento e para as características físicas. Um exemplo, nós temos uma árvore. A árvore cresce para cima, para os lados e para baixo, certo? Quem consegue, em sã consciência, prender uma árvore que tem característica de expandir? Ela destrói tudo que está perto. Assim é a característica de pessoas do elemento madeira, por exemplo. Pessoas do elemento madeira são pessoas que buscam liberdade, não gostam de nenhuma amarra ali. Então, quando você traz essa observação dos elementos da natureza e traz para o temperamento e para as características físicas do corpo, fica mais fácil entender. Fica muito mais fácil. Por exemplo, a água do rio, do riacho, do que for, ela vai desaguar onde? No mar. Então a água, ela sabe o caminho que ela vai chegar e passa por cima de tudo, desvia o caminho. Pessoas do temperamento água também são assim, são pessoas que passam por cima de tudo e de todos, se ela tiver em desequilíbrio, tá, gente? Muito importante saber que todos os elementos têm suas características positivas e negativas, tá? O Gabriel pergunta, devo tonificar o baço também no caso da incontinência urinária? Aí depende, é o que eu vou trazer agora em relação aos 5 elementos, porque assim, se torna muito complexo quando a gente pensa nos 5 elementos, em um elemento gerando o outro e um elemento contradominando o outro. O que eu mais recebo de perguntas é isso. Ai, Amanda, mas você colocou lá que eu devo tratar o elemento, uma tristeza com o elemento metal. Aí a pessoa pergunta, mas e se eu tonificar a terra? A terra vai tonificar o metal, que vai tonificar a água, que vai tonificar, que vai sedar, não sei o quê. Gente, eu acho isso muito complicado. Sinceramente, assim, eu acho muito complicado pensar dessa forma. Por isso que eu queria por isso que eu resolvi fazer essa live para tentar simplificar a vida de vocês. Como? Pensando, gente, pense junto comigo. Junto comigo. Ih, Rosa, pode não. Ai, vamos lá.
Pensem junto comigo. Por exemplo, vou citar um exemplo aqui da incontinência urinária. Quando pensamos em incontinência urinária, estamos falando em relação à função da bexiga, certo? Incontinência urinária, eu penso lá, a bexiga tem relação com o elemento água, que tem como seu acoplado órgão o rim. Então, eu tenho que ver como está a qualidade do rim e da bexiga do meu paciente, certo? E como eu analiso isso? Você pode analisar pela língua, olhando a língua do seu paciente, você pode analisar o pulso, ou você pode perguntar para o seu paciente possíveis sinais e sintomas que ele tenha. Continuando com esse exemplo. Você pega lá o paciente com a incontinência urinária. Nós sabemos, acupunturista, se não sabemos, vamos descobrir, tá? Mas nós sabemos que o elemento água, ele nutre a coluna lombar. Ele nutre os joelhos, os dentes, a cor do cabelo. O elemento água, nós sabemos que tem uma relação com o medo. Então, nós vamos perguntar para o nosso paciente que tem incontinência urinária se ele tem dor na lombar, ou já teve, se ele tem dor nos joelhos, se ele tem hérnia de disco, se já teve incontinência urinária, incontinência urinária nós estamos tratando, mas se ele já teve pedra nos rins. Tudo que envolve rim e bexiga, você vai perguntar para o seu paciente. Você desenvolveu cabelo branco muito cedo, e você começa a buscar informações sobre a qualidade do rim e da bexiga. Aí você pergunta para o seu paciente que tem incontinência urinária. Não, eu não tenho sintoma de dor lombar, nem dor no joelho, nem nada disso. Ele não vai ter nada daquilo que você falou do elemento água. Aí o que você começa a fazer? Pesquisar sobre os outros elementos. Aí ele vai lá e começa a falar que ele é uma pessoa ansiosa, que ele tem pressão alta, que ele é muito agitado, né? Que caracteriza a ansiedade. Ele tem o rosto muito vermelho. Aí você começa a ver que ele tem mais desequilíbrios do elemento fogo, mas ele foi tratar uma incontinência urinária. Então, o que você pode pensar? Que o elemento fogo e o elemento água está tendo um processo de dominância e contradominância. Aí sim, você não trata o elemento água diretamente, você trata o elemento fogo. Porque se você vai pelos sinais e sintomas do seu paciente, fica mais fácil você tratar. Mas para você saber o que tratar ali de acordo com os sinais e os sintomas que ele está te dizendo, é importante ter aquela tabelinha que eu estava falando no começo. E realmente o anamnese é de extrema importância justamente por isso, tá? A Mariluz, minha irmã desenvolveu o cabelo branco muito cedo, então ela tem deficiência de yang do rim, né? Depende. Normalmente, pessoas que desenvolvem cabelo branco muito cedo têm uma deficiência da energia ancestral, tá? E essa deficiência da energia ancestral pode gerar questões mais crônicas, né? Mas provavelmente ela pode sim ter uma deficiência de yang do rim, mas é necessário fazer uma avaliação mais intensa. Então, voltando aqui na questão da tabelinha, que eu gostaria de passar aqui para vocês características principais de cada elemento. Começando com o elemento madeira. A gente sabe que o órgão do elemento madeira é o fígado e a víscera é a vesícula. Nós sabemos que a cor do elemento madeira é a verde. Nós sabemos que a estação do ano do elemento madeira é a primavera. E ele se desequilibra pelo vento, certo? Então, essas características se tornam importantes porque seu paciente ele chega e fala assim, que toda vez que entra na primavera ele sente uma dor de cabeça horrorosa. Ou se ele ficar em frente ao ventilador, aquele vento em contato direto com o rosto dele faz com que ele tenha uma dor de cabeça horrorosa. O que mais que ele precisa falar? Nada. Você sabe que o desequilíbrio dele está ali no elemento madeira em relação a essa questão. Então, vamos tratar o elemento madeira. Por isso que é importante a gente saber essas características que a gente estuda e às vezes a gente não sabe onde aplicar,
tá? E os possíveis sinais e sintomas que uma pessoa que tem desequilíbrio do elemento madeira pode ter. Primeiro, insônia. Ah, mas a insônia tem relação com o coração, a insônia tem uma relação com o baço, mas a base, o início da insônia tem relação com o elemento madeira. Por quê? Durante a noite, o fígado recolhe o sangue para limpar esse sangue. A gente aprende isso. E se o fígado não está conseguindo limpar esse sangue bem, ele fica muito agitado. É como se ele gastasse muita energia durante a noite para tentar limpar esse sangue. E não consegue, porque ele está com uma deficiência ali no fígado. Então, como ele não consegue limpar esse sangue e por conta dessa agitação, normalmente a pessoa tem um sono muito perturbado, ou a insônia ela vai ter, mas pode ter um sono muito perturbado, conseguir dormir só depois das 3 horas da manhã. Agora, outras questões também pode gerar a insônia? Pode gerar a insônia, sim. Porém, a insônia que as outras questões, outros fatores podem desencadear no nosso paciente, ela é desencadeada também no fígado. Porque o nosso sangue, ele carrega tudo, ele carrega toda a energia relacionada às nossas emoções, né? Ele carrega todas essas questões que o fígado tenta limpar durante a noite, né? Independente de onde veio essa emoção. Por isso que a insônia tem relação com o elemento madeira diretamente. Ah, meu paciente é muito agitado, à noite ele tem aquela agitação mental que se transfere para o sono dele, tem hiperidrose. Então trate o elemento madeira junto com o fogo, porque ele vem de uma ansiedade, tá? Quando o vento desequilibra a madeira. O vento ele tem uma afinidade direta com a energia do fígado e da vesícula. Então, quando você, em contato com o vento penetra no nosso corpo, né, por meio da pele, por meio dos orifícios que nós temos. E quem tem uma afinidade com o vento capta mais ainda esse vento. Ele também entra pela região da nuca. Ele capta mais ainda esse vento e esse vento provoca uma bagunça interna. E isso pode fazer com que a pessoa desenvolva dor de cabeça, dores migratórias. Tudo que migra no nosso corpo tem uma relação com o vento, tá bom? O fígado é responsável pela raiva e só passa depois do horário energético do fígado. Exatamente, é muito comum pessoas relatarem insônia porque só conseguem dormir depois das 3 da manhã, né? Porque o horário entre 1 e 3 da manhã é o horário de maré energética do fígado. É o horário que o fígado mais está em atividade, né? Então ele fica agitado ali tentando fazer essa limpeza e não consegue. Aí depois das 3 da manhã, quando ele acalma, é quando a pessoa consegue dormir. Quando entra no horário do pulmão, facilita o sono para quem tem desequilíbrio do fígado. Mas se a pessoa tiver algum desequilíbrio relacionado ao elemento metal, ela pode acordar depois das 3 da manhã, ou ela pode, se tiver algum processo relacionado à tosse, ela pode começar a tossir de 3 a 5 da manhã. Isso é muito interessante, gente, vale muito a pena analisar. Então, só dando o segmento aqui nos nossos elementos, né, os sinais e sintomas do elemento madeira é insônia, cefaleia. O ombro é a articulação regida pelo elemento madeira, então nós temos o ombro. Os tendões também são regidos pelo elemento madeira. Então, todas essas características... e na mulher, as questões ginecológicas também são nutridas pelo elemento madeira. Então, quando você tem um paciente que, se ele tiver uma única queixa do elemento madeira, busque saber sobre essas outras questões. Chega um paciente e fala assim, eu tenho cefaleia. E você pergunta... Como que é seu sono? Já teve dor no ombro? Como que é a sua menstruação e tudo mais, tá? Gente, é muito mais complexo, assim, do que a gente imagina mesmo, sabe? Por isso que uma anamnese, uma avaliação é tão importante. Mas seguindo esses preceitos, assim, essas bases, fica mais fácil, tá? Então anote essas questões que eu tô falando pra vocês. Oi, Fernandinho!
Anote essas questões individuais de cada elemento que eu tô falando pra vocês, que vai facilitar a vida, tá? Em relação à emoção que envolve o elemento madeira, que pra mim é uma das principais, e eu acredito que todo desequilíbrio vem de questões emocionais, né? A emoção que envolve a madeira é a raiva, a mágoa e a frustração. São as 3 principais emoções que envolvem o elemento madeira e uma desencadeia a outra. Algumas pessoas têm raiva e internaliza, não fala nada. Algumas pessoas têm aquela raiva e vai só internalizando e não põe pra fora. Outras pessoas colocam pra fora até demais, tanto é que dá um soco na cara de um sem nem perceber, tá? E as frustrações vêm com as questões de que você queria que fosse do seu jeito, mas quando não acontece, você se sente frustrado. Tá? E dando andamento aqui, temos o elemento fogo também. O elemento fogo, ele tem como característica, tem como órgãos e vísceras, né? O único elemento que tem 2 órgãos e 2 vísceras. Os órgãos são o coração e o CS, que é a circulação e sexualidade, ou pericárdio, em alguns atlas trazem, em alguns livros. E tem o triplo aquecedor e o intestino delgado. O triplo aquecedor, como o próprio nome já sugere, é responsável por manter os aquecedores do nosso corpo em equilíbrio, aquecedor superior, médio e inferior. Ele mantém esses aquecedores em equilíbrio. Tem o circulação e sexo, que ele é responsável, ele envolve o coração. Ele é responsável por proteger o coração, principalmente em relação às emoções. As emoções são filtradas pelo pericárdio ou pela circulação e sexualidade e são repassadas ao coração. E nós temos o intestino delgado e o coração físico mesmo, que desempenham suas funções fisiológicas, que a gente já sabe. E quais são as características do elemento fogo? Como cor, nós temos a cor vermelha. Como sabor, nós temos o sabor amargo. Como sabor, nós temos sabor amargo. Nós temos como fator climático o calor. E o verão é a estação do ano. E os sinais e sintomas que envolvem o elemento fogo são problemas cardíacos, qualquer problema cardíaco, pressão alta ou pressão baixa. A emoção principal é a ansiedade, euforia, é aquela pessoa que pensa demais, tem o rosto normalmente bem vermelho e tem uma tendência à hiperidrose, principalmente nas mãos, axilas, pés. São pessoas que têm como principais, são essas características principais que envolvem o elemento fogo. Então, se você tem um paciente que a queixa dele principal é a ansiedade, busque saber como ele é em relação a essas características de sinais e sintomas que o envolve, tá? Então, qualquer problema relacionado ao coração já teve, tem, ansiedade, tudo isso tem relação com o elemento fogo, tá bom? E, dando continuidade ao elemento terra, nós temos como características, ou como órgão e víscera do elemento terra, o órgão é o baço pâncreas e a víscera é o estômago do elemento terra. A cor é amarela. A estação do ano é a interestação. Entre uma estação e outra nós temos um intervalo, um espaço de tempo, né? Que ali é onde entra a atividade do elemento terra principalmente. O fator climático que nós temos é a umidade. O tecido nutrido é o tecido muscular. Então, a questões relacionadas à musculatura, nós temos um desequilíbrio ali do elemento terra. Tensão muscular independente do local. Tem um desequilíbrio no elemento terra. Que mais? Em relação à preocupação, o elemento terra tem como emoção a preocupação. São pessoas que conseguem pensar apenas em uma coisa por vez. Diferencie para o seu paciente ansiedade e preocupação. Hoje em dia, todas as pessoas falam que tem ansiedade, que vai fazer um tratamento de acupuntura. Todo mundo, eu sou ansioso. Quando você diferencia ansiedade de preocupação, aí aquele que é preocupado, ele fala, não, eu tenho mais preocupação. Então, ansiedade, a pessoa pensa 500 coisas ao mesmo tempo. A preocupação, a pessoa pensa em uma única coisa
por vez, tá bom? Então, o elemento terra tem como emoção a preocupação, são pessoas muito inteligentes, que gostam de ler, são pessoas cultas, mas são pessoas também muito carentes, tá? As pessoas do elemento terra. E o elemento terra tem essas características que eu falei também em relação à cor amarela, que eu acho que eu não falei, mas se tiver falado eu repito, em relação à cor amarela. E são pessoas que têm uma tendência, né, a desenvolver a obesidade. Principais sinais e sintomas têm relação com a obesidade, memória fraca e falta de concentração, cansaço extremo. Por que o cansaço extremo tem relação com o elemento terra? O elemento terra, ele metaboliza energia yin. A energia yin vem dos alimentos. A energia yin é uma energia pesada, lenta, devagar. Então, a pessoa do elemento terra, tudo é slow motion. Quando ele está em desequilíbrio, quando tem um acúmulo de umidade. Então, por isso que aquela pessoa mais preguiçosa, que tem vontade de só ficar quieto, só dormir, isso tem uma relação direta com o elemento terra, tá? E tem uma relação com o acúmulo de umidade. A memória fraca também, a falta de concentração, tá? Tensões musculares, dores nas pernas ao final do dia e, como eu disse, aquele cansaço extremo. E qualquer alteração de forma também tem relação com o elemento terra. Então, se o seu paciente, por exemplo, chega para você e fala assim, minha queixa principal é a obesidade, você vai buscar saber dele como ele é em relação à memória, concentração, tensão muscular, carência, preocupação, tá? É aí que você direciona as perguntas para o seu paciente, você consegue fazer um tratamento, tá bom? A partir desses sinais e sintomas. Vocês estão entendendo? Tá dando para, assim, assimilar um pouquinho do que eu quero passar para vocês? Porque, gente, eu acho isso, assim, de extrema importância mesmo. Porque quando você tem essa base, você consegue direcionar o tratamento. Por isso que eu tô falando, tem um paciente que tem obesidade, pergunte as outras características daquele elemento, tá? Qual que é o sabor do elemento terra? Exatamente esse aí, você que não me respondeu, é o doce. Então, se a pessoa ela prefere o doce, prefere o carboidrato, significa que o elemento terra está em desequilíbrio, tá? Então, quando a gente analisa esses sinais e sintomas, fica mais fácil, certo? Agora, pensando no elemento metal. O elemento metal nós temos como órgão e víscera o pulmão e o intestino grosso. Pulmão, órgão, intestino grosso, víscera. Então, se você tem um paciente que reclama ou que tem alguma queixa de como característica algum desses elementos, analise também os sinais e sintomas que eu vou passar aqui para vocês, tá? Mas lembrando que a cor do elemento metal é a cor cinza. O elemento metal se desequilibra no outono. O fator de desequilíbrio é a secura. O tempo muito seco afeta muito as pessoas que têm desequilíbrios do elemento metal. O sabor é o picante. Que mais? A cor é cinza, acho que já falei, né? Mas tá bom. E os sinais e sintomas possíveis do elemento metal têm relação com bronquite, sinusite, rinite, alergia, qualquer tipo de alergia. Pensem no elemento metal. Tem um ponto muito bom que trata a alergia, é o ponto P9, que ele ajuda a desintoxicar a energia do elemento metal. Alergias têm relação com o elemento metal. Problemas de intestino muito preso ou muito solto, tem relação com o elemento metal. Gente, independente da consistência das fezes, assim. Eu, Amanda, não gosto muito de perguntar para o meu paciente como é a consistência das fezes, se ele faz muita força, se ele faz pouca força, porque tem gente que se sente meio constrangido. Acho que o importante é você saber se ele tem constipação, se ele tem intestino diarreia, tá? Se ele tiver, equilibre o elemento metal, tá? Busque ali pontos que façam esse equilíbrio do elemento metal,
psoríase, gente, problemas de pele, tecido tegumentar, qualquer problema de pele, ó, essas acnes minhas aqui apareceram por um problema específico, eu sei qual é e tudo mais, mas elas estão aqui me mostrando, olha, Amanda, isso aqui aconteceu, viu? Vamos cuidar. Qualquer problema relacionado à pele tem relação com o elemento metal, tá? Tanto é que procedimentos estéticos a gente sempre tem que trabalhar um pontinho ou outro do elemento metal, e a psoríase tem uma relação direta com a insatisfação e o negativismo, que geram como consequência a tristeza, que, dando continuidade, são as emoções que envolvem o elemento metal, tá? Normalmente são pessoas mais negativas, tristes, têm a tendência à introspecção, pita, tá? Pita, e pessoas que fumam têm uma tendência muito grande a ter um processo de tristeza mais crônico, tá? Tem uma questão da depressão também, que tem uma relação com o elemento metal, e a psoríase é uma característica bem interessante do elemento metal, de desequilíbrio do elemento metal. Tá bom, gente? Prurito no canal auditivo tem relação com o elemento metal. Olha, o canal auditivo, eu sempre trato o rim. Quando a gente lê lá quando a gente vai ver sobre a questão da energia ancestral, né, tem muitas referências que falam que o rim se abre nos ouvidos. Então, qualquer desequilíbrio relacionado ao ouvido, eu tento analisar a questão do rim, tá? Do rim, principalmente da energia ancestral, e tento ver se tem alguma associação com dores, dor lombar, joelho, problemas de urina, tá? E ver essa questão aí do canal auditivo em relação ao rim, tá? E falei agora do elemento metal, e para concluir aqui o elemento água, eu já citei alguns exemplos, mas nós sabemos que o elemento água tem como órgão e víscera o rim, como órgão, e víscera a bexiga, né? A cor do elemento água é a cor preta. O fator climático do elemento água é o frio. A estação do ano é o inverno. E eu li aqui e esqueci. É o inverno, a estação do ano. A emoção do elemento água tem uma relação muito direta com o medo, a insegurança. Eu acho que vale a pena, sim, a gente reforçar que insegurança todo mundo tem. Tem gente que tem insegurança e desenvolve uma raiva. Tem gente que tem insegurança e desenvolve uma tristeza. Agora, pessoas do elemento água têm uma insegurança paralisante que desenvolve o medo, a síndrome do pânico, tá? Que são as emoções principais. O tecido nutrido do elemento água é o tecido osteoarticular, e a sua articulação é a lombar e os joelhos. Então, desequilíbrios relacionados a lombar e joelho têm uma relação com o elemento água e a qualidade da energia ancestral. Infertilidade tem uma relação direta com a energia ancestral, e é importante a gente trabalhar a questão dos rins, principalmente, porque assim, quando a gente fala de infertilidade é um assunto bem complexo, né? Bem complexo. São vários os fatores que podem desencadear processos relacionados à infertilidade. Às vezes as pessoas fazem exames, tá tudo normal ali fisicamente, na mulher o útero, trompas, ovário, no homem a questão da ejaculação, quantidade de esperma, tá tudo normal, mas a pessoa não consegue engravidar. Aí envolve questão de ansiedade, envolve questão de medo, são várias questões que pode envolver, mas a infertilidade ali, onde a pessoa tem um problema e tudo mais, nós precisamos pensar também na questão do rim. Por quê? O rim, ele tem uma relação direta com o nosso temperamento, com conceber a vida, e isso tem relação com o elemento metal e com a energia ancestral. A energia ancestral que te permite gerar um filho, ou que te permite ter ali aquele processo de fecundação. Então, nós precisamos ter uma energia ancestral boa, saudável. E como a energia ancestral nós sabemos que nós vamos perdendo com o tempo, né?
A falta de atividade física, o excesso dela, diminui a energia ancestral, a má alimentação, diminui a energia, são vários, o estresse, são vários os fatores que diminuem a energia ancestral. E a acupuntura, ela nos permite perder energia ancestral com uma qualidade melhor, tá? Então, por isso que é bacana da gente fazer a acupuntura para um processo preventivo, e caso tenha um processo de infertilidade, a acupuntura ajuda nessa questão da energia ancestral. Ela fortalece a energia ancestral para que você gere um bebezinho lindo e maravilhoso, tá? Então, quando você vai pensar e fazer uma avaliação sobre o elemento água, analise as características de rim, bexiga, se já teve infecção urinária, incontinência urinária, pedra nos rins, dor na lombar, joelho ou na extensão de toda a coluna, problemas de ouvido, zumbido, tudo isso tem relação com o rim, tá? Então, gente, o meu objetivo é convidar vocês a pensarem de uma forma mais simples. Por exemplo, se eu tenho um paciente que tem uma queixa relacionada à dor lombar, investigue primeiro o elemento água. E você sabe, a gente sabe que quem tem insônia, quem tem dor no intestino preso, não tem qualidade de vida. Então, independente da queixa do seu paciente, busque saber também se ele tem um bom sono, se tem algum processo relacionado à dor e se o intestino funciona bem. Se tiver alguma dessas questões, você pode associar ao seu tratamento. Mas o que vai determinar a base do seu tratamento em si é você direcionar sempre para um elemento. Ah, não, mas eu descobri lá, vi pela língua, pelo pulso, pelas queixas dele, que o desequilíbrio dele está no elemento metal. Mas então eu vou pegar o ponto do baço que vai tonificar o metal, eu vou pegar o ponto do fogo que contradomina com o metal e você esquece do metal. Não, se você viu que o seu paciente tem um desequilíbrio maior e todas as queixas principais dele têm relação com o elemento metal, então foque no elemento metal. O que é focar no elemento metal? Pegar o vaso maravilhoso que trabalha o elemento metal, pegar um ponto que trabalha a questão emocional que envolve o elemento metal, pegue um ponto que desintoxique a energia do elemento metal, aí depois você vai pensando nos outros pontos. Eles se tornam secundários, mas por favor, tenham sempre uma base em relação a isso. Foque em um elemento e esse elemento ele deve ser focado de acordo com o que o seu paciente fala. São os sinais e os sintomas dele que vai determinar qual elemento você vai tratar, certo? E aí fica mais fácil para você chegar a um ponto de acupuntura, a uma melhor combinação, porque às vezes você pega lá um paciente que fala assim que tem um processo que você diagnostica, que você faz o diagnóstico que tem uma relação com a deficiência de Yang do rim. Aí você vai lá no Atlas, tem 500 pontos que tem relação com a deficiência de Yang do rim. Que ponto que você vai selecionar? Você vai selecionar o ponto que mais cabe dentro das queixas do seu paciente. E outra coisa, tenha sempre os 10 principais pontos que você gosta. O porquê, tenha o porquê daquele ponto e o porquê ele é bom. Porque quando você vai tratar um paciente, e se você for ficar procurando Atlas ponto por ponto, você demora muito. Então tenha esses pontos para você já pensar: metal, intestino preso, G4, G11, P7R6, estômago 25, opa, tratei o intestino. É muito mais complexo que isso, Amanda, é muito mais complexo. Só que a partir daí, você consegue desenvolver o complexo. Tá bom? Então, gente, ó, deixa eu ver aqui que eu vi que tem umas perguntas aqui. Pontos legais para tratar hiperidrose. A hiperidrose tem uma relação direta com o calor, tá? O calor interno excessivo. Pontos como R2 e C7 são excelentes para tratar a hiperidrose. Eu tive uma experiência muito bacana com o ponto R2, que eu tava tratando um paciente, assim, com hiperidrose, com muita frequência ele não melhorava. Quando eu coloquei esse ponto, ele melhorou muito. O ponto R2 é o ponto da água que cai lá no fogo e ele ajuda a apagar o fogo, tá? Livro específico para trabalhar com 5 elementos. Esse aqui, ó, do Giovanni Maciossi, é um dos principais que eu gosto muito, que é Os Fundamentos da Medicina Chinesa.
Apesar de ser um pouco cansativo estudar pelo livro dele, porque ele assim repete muita coisa, enfim, dá pra você filtrar bem e pegar muita coisa desse livro, tá? Os fundamentos da medicina chinesa. Se eu trabalho com biotipologia, depende do paciente. Por exemplo, se eu tenho um paciente, quando eu olho para o paciente, eu já tenho uma noção mais ou menos qual a biotipologia dele, certo? Se eu tenho um paciente que dá ali umas 5, 6 sessões, ele não melhora de jeito nenhum, daí eu busco outros recursos, faço Beichu, Shenchu ou faço avaliação da biotipologia, tá? Mas não são todos os pacientes que eu faço aquela avaliação detalhada. Oi, Vande, sou de São Paulo, adoro suas dicas. Ó, pessoal de São Paulo, em breve teremos algumas novidades aí pra vocês. São Paulo, entorno, tá? E eu estou gravando um curso também muito legal que em breve, muito em breve, vocês fiquem atentos. Eu vou postar aqui todos os detalhes, eu quero todo mundo participando, hein? Gente, ó, então é isso. Eu agradeço muito, assim, de coração, vocês que estiveram aqui todo esse tempo, me acompanharam. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar por direct que eu faço questão de responder, tá? Eu faço questão de ajudar. E assim, vamos simplificar a medicina chinesa, gente. Não é simples do simples do simples. E simplificar não significa banalizar, tá? Simplificar significa facilitar a nossa vida para a gente fornecer o melhor para o nosso paciente, tá bom? Então é isso, muito obrigada. Pois é, Rosa, fica de olho aí, hein? Farei, Camila, farei muitas lives aqui, espero que vocês gostem e me acompanhem, tá bom? Muito obrigada, boa noite para todo mundo e qualquer coisa estou por aí na área, tá bom? Boa noite.